natural, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Thiago, el vulgo James, e eu estou aqui com Guarla para juntos falar de mais uma etapa da Conference League. Não sei se etapa é assim em espanhol, mas eu tentei. Gostou? Mucho. Essa competição tão charmosa e cheia de nomes complicados que sofremos tanto em pronunciar. Mas vamos que vamos, pois temos 16 jogos para cobrir e darmos nossos pitacos sobre a próxima fase. Será que o seu time favorito segue vivo? Será que o gigante Chelsea foi derrotado? Será que a Fiorentina será vice-campeão novamente? E o mais importante, até onde o nosso querido Cláudio vulgo CL vai chegar nessa competição? A gente vai descobrir tudo isso e muito mais, mas fique aí até o final do episódio, pois o último jogo foi insano. Tissue. I feel like I'm losing my mind. Oitavas de final. What's going on? Copenhagen versus Chelsea. Vamos começar já falando do grande favorito. O Chelsea é o clube mais valioso, o mais rico e o melhor no papel, pelo menos. É pique dele amassar todos os jogos daqui pra frente. Mas será que ele está se provando tão bem assim? Após uma fase de liga impecável, os Blues estrearam no mata-mata contra o Copenhague, um time já com certa experiência nas competições continentais. O jogo de ida foi no estádio Parken, na capital dinamarquesa, com o time da casa sendo derrotado por 2-1. O Chelsea veio com um time misto e abriu o placar no segundo tempo com Reece James em um chute rasteiro de muito longe. Os dinamarqueses tentaram reagir botando a bola na trave, mas quem marcou o gol e ampliou a vantagem foi o Chelsea com Enzo Fernandes. Vale destacar a participação de Cucurella nos dois gols. Ele começou a partida no banco e fez a diferença no jogo. O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira diminuiu o placar com um belo cabeceio e uma cobrança de falta. Com uma pequena, mas confortável vantagem, o Chelsea decidiu em casa no Stamford Bridge. O único gol da partida foi de Dewsbury Hall, que se livrou de nada mais, nada menos do que 6 adversários para chutar pro gol e marcar. E se o Cucurella foi importante no jogo de ida, aqui novamente ele se mostrou vital. A jogada do gol começa com ele roubando a bola incansavelmente até ela sobrar pro bendito do Dewsbury Hall. O confronto contra o Copenhague foi bem equilibrado e o Chelsea avançou de maneira bastante morna. Além disso, a principal estrela do time tá em baixa. O Cole Palmer, que carregou o time nas costas na última temporada, está há 11 jogos sem balançar as redes. Isso dá um total aí já de 2 meses. Será que o Chelsea tá só cozinhando em fogo baixo ou eles realmente não estão tão bem assim? Haja visto que no final de semana aí o Chelsea perdeu para um rival, né? O rival local aí, o nosso gigante Arsenal. Nenhum comentário? Nenhum Gunners? Warlan. Eu só quero dizer que Merino improvisado no ataque é melhor que Cole Palmer. Sim, ele tem mais gols que o Cole Palmer, inclusive. Ele tem mais gols que o Cole Palmer nesse ano. Sim. Mais uma coisa aqui que eu queria falar de interessante, que é o único momento que a gente vai poder falar de times ingleses aqui, é que esse final de semana também, se o Guarda ficou todo felizão que o time dele ganhou, eu tô todo triste que o meu perdeu a final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. O Liverpool garantiu aí pro Newcastle um título depois de 70 anos. Fazia 70 anos que o Newcastle
Everton não ganhavam um título. E se eles terminarem essa Premier League abaixo da 7ª colocação, eles ainda assim garantem uma vaga em competição europeia, no caso, para os playoffs da Conference. É uma curiosidade aí, não sei se muitas pessoas sabem, mas eu sempre achei muito incrível que a Copa da Liga Inglesa garante vaga em playoffs de Conference League. Acho que agora o Newcastle tá em 6º lugar, se não me engano, a última vez que eu olhei, então muito provavelmente eles vão pelo menos pra Europa League, mas seria interessante, né? Se eles, sei lá, ficassem 8º ou 9º e mesmo assim tivessem competição europeia. E uma coisa que eu achava muito legal, eu descobri isso jogando FIFA, porque eu sempre pegava um time da 4ª divisão e achava legal que eu tinha a chance de, na minha primeira temporada com o clube, né, lá na 4ª divisão, tá disputando uma competição europeia, porque era só eu ganhar a Copa da Liga Inglesa, então eu queria fazer escadinha, né? Ganha a Conference League, estando na 4ª divisão, aí vai pra Conference, já na 3ª divisão, em tese. Tu já conseguiu fazer isso? Sim, porque eu não jogava no profissional, não sei o que, eu deixava lá tipo no semi-pro da vida, só pra ver como que era, né, dentro do jogo. Então você estando na 4ª divisão, ganha a Copa da Liga Inglesa, que classifica pra Conference. Aí você estando na 3ª divisão, ganhando a Conference League, vai pra Europa League. Jogando a divisão inglesa, 2ª divisão, tá jogando... Entendeu? Vai subindo, assim. É divertido. Caraca, muito legal, mas difícil também. Se é jogar no semi-pro, é só ter paciência, porque aí a do FIFA é muito burra, cara. Do semi-pro pra baixo. Cara, agora a gente precisa fazer uma pausa, porque eu preciso saber que time que tu escolhia da 4ª divisão, porque isso é, tipo, definidor de caráter, assim. Eu pegava o Sunderland e jogava ele pra 4ª. Ah, que sem graça. Porque ele tava na 3ª, né? Eu falava, é um ano que eles rebaixaram. Então eu vim aqui, o técnico James, pra reconstruir o poderoso Sunderland. Agora eles estão na 2ª e não tem mais graça. Ah, não, mas outro que é legal é o Wrexham. O Wrexham também era uma boa, quando eles estavam na 4ª, né? E o comentário ainda sobre o Newcastle é que se eles forem pra uma Conference League, eu acho que eles dariam muito bem, assim, tipo, seriam fortes candidatos a vencer, né? E, tipo, já que há tanto tempo eles não tinham um título continental aí, mesmo que da Conference, seria bem interessante pra eles, né? Não, eu acho que eles têm até mais chance do que o Chelsea, porque eu acho que eles dariam um duro na competição, assim, sabe? Pô, um time que há 70 anos não ganha nenhum título de expressão, o último título que eles foram ganhar é um título que é precursor de outro título precursor, que era o título de Taça das Feiras, que antecedeu acho que é a Copa da UEFA, esse é o antigo nome que veio se tornar depois a Europa League. Então acho que pra eles seria, com certeza, importantíssimo. Molde versus Legia Varsóvia. Quem vai poder provar o poder do Chelsea é o Legia Varsóvia, que passou pelos noruegueses do Molde. O Molde chegou até aqui a trancos e barrancos. Eles se classificaram para a Conference League por causa do título da Copa da Noruega de 2023, ou seja, tipo, muito tempo atrás. Depois disso, eles perderam as vagas para as futuras competições europeias, eles perderam o técnico, estavam atuando com um interino. Eles também se classificaram em 23º na fase da Liga, e já na fase dos playoffs, eles só passaram de fase por causa dos pênaltis, né? Ou seja, a vida deles não estava muito fácil. No Molde Stadium, a torcida viu um jogo movimentado, com o primeiro gol sendo aos 10 minutos. O goleiro do Legia espalma e Hestad aproveita a oportunidade. 6 minutos depois, Eriksen amplia o placar para os noruegueses em falha do zagueiro Zielkowski. No final da etapa, Gulbrandsen marca o terceiro do imparável Molde. O time que vinha em frangalhos estava metendo um 3-0 só no primeiro tempo. Promissor, não é? Só precisava combinar isso com o Legia, que reagiu com mexidas do treinador Gonçalo Feio no intervalo, e aos 8 minutos, Shodna diminui. Aos 10, o jogador Luquinhas, do Fortaleza e que está emprestado para os Legionários, entrou em campo para os 11 minutos fazer o seu golzinho, ou seja, entrou e fez o gol. O Molde segurou os poloneses e a partida terminou em um 3-2. Já em solo polonês, o Legia foi atrás do resultado. Teve pressão, teve bola na trave, mas o gol mesmo só foi sair aos 33 minutos após o lateral de nome impronunciável, Pavel Visolek, que é mais ou menos assim que fala o nome dele, na verdade é Pavel Visolek, fazer bela jogada individual. É que, gente, tem muitas consoantes aqui, tem 3 consoantes juntas no começo, um W, um S e um Z, mas eu acho que é Visolek, deve ser assim que falam. Enfim, o nosso Pavel aí, nosso Paulo Walter, sei lá, fez uma bela jogada individual e achou brechas em
pequenos espaços de uma compacta defesa norueguesa. Pavel ser o equivalente a Paulo. Por isso que eu falei Paulo, mas tá. A bola sobra para o japonês Morishita igualar tudo no confronto. Legia 1-0 no tempo normal. Na prorrogação, o espanhol Marc Igual, ex-Barcelona, ex-Real Madrid e Jagiellonia, Só jogou em timão. chuta fraco e o goleirão Karlström do molde tava comendo mosca, ele não segura a bola num frango dantesco. A nossa equipe de especialistas notou que segundos antes, uns 5 segundos, 7 segundos isso, a produção falou aqui 7 segundos antes do chute do Gual, o goleiro Karlström estava ajeitando as luvas despretensiosamente e é possível que ele tenha sido surpreendido com um ataque e que as luvas o tenham atrapalhado. Final do jogo ainda teve bate-boca e expulsões, mas o que interessa é que o Legia avançou aqui. O goleiro fica brincando com as luvas, que imbecil. Cara, ele tava muito assim. E eu não lembro se tu lembra, mas tinha um cara chamado Karlström na Suécia um tempo atrás, ele era muito bom. Ah, sim, um grande Karlström. Lembrava muito dele mesmo. Jogou, acho que no Reims. Jagiellonia Bialystok versus Cercle Bruges. Os times poloneses estão com tudo nessa conferência. O atual campeão polonês, dono de um estádio belíssimo, deu uma torcida maravilhosa, deu um uniforme incrivelmente belo. Tá bom, Guarla, foco. Vamos focar aqui no nosso roteiro, por favor? Sem favoritismos? Tá bom, sem favoritismo, é que é difícil, eu não me contenho pra falar do meu querido Jagiellonia. Ainda mais na bela fase que o clube se encontra. No estádio municipal de Bialystok, os poloneses receberam os belgas do Cercle Bruges e tiveram um excelente segundo tempo, começando a marcar gols após a expulsão do De Francis pelo lado belga. O angolano Pululu, artilheiro da competição, converte um pênalti. Roman Kizuki amplia o placar com uma ajudinha de desvio da zaga. E para fechar o jogo, Pululu faz o lance mais bonito da rodada, um gol de bicicleta que leva o estádio ao êxtase completo. Quando eu vi o gol de bicicleta do Pululu, eu só mandei mensagem pro Guarla assim, acho que eu vou parar de apostar contra o Jagiellonia. Calei a boca. E eu fiquei muito de cara porque isso aconteceu, acho que um dia depois do Grêmio ter feito um gol de bicicleta e muito polêmico pelo gauchão e contra o meu Juventude, e eu fiquei muito de cara com isso e, sei lá, enfim, só queria pontuar. Eu ainda tô de cara com isso. Tem que falar com a minha psicóloga, inclusive. O jogo da volta rolou no Ian Brady Station. Sim, você já ouviu falando o nome desse estádio antes. Isso porque é um estádio que fica na cidade de Bruges, ou Bruxelas, como a gente fala em português, que é compartilhado entre o Cercle e o Clube Bruges. O Cercle é o time que vive à sombra do seu rival. Mais recentemente foi comprado por um bilionário russo, dono do Monaco, e passou a ter mais investimentos. Falei certo, né? Bruges é Bruxelas mesmo, né? Não é. Não é? Não. É o cacete. Bruxelas é Bruxelas. Ah, pode crer. Porra, mano. tem um monte de boletim dos campeões que eu falo que o Clube Bruges é de Bruxelas. Não. Em Bruxelas é o Anderlecht, né? Anderlecht, tá certo. O Sangue-Loise é dos arredores também. Tem outro também. Qual que é o outro time grande da Bélgica? Gent. Não. O Liège também não é. Enfim. Tá, enfim, fica a correção aí ao vivo pra vocês. Mas bom, precisando do resultado, os belgas começaram muito bem com um golaço de fora da área de Van der Bruggen aos 7 minutos. Ah, eu sei porque eu achei que o Clube Bruges era em Bruxelas. Porque o Bruges são as bruxas. E pra mim, Bruxelas tinha a ver com bruxas. Bruges, Brussels é quase igual, né? É bem parecido, vai, gente. Dá pra dar um desconto aí, né? O Jaga foi totalmente apático nessa partida e nem parecia o mesmo time do jogo anterior. No segundo tempo, o Felipe Augusto, que já jogou no meu Corinthians, ampliou o placar para 2-0. O Cercle pressionou o tempo todo, buscando o gol que empataria a disputa, mas os poloneses conseguiram segurar o placar. Mas assim, ó, ficou no fio da navalha, hein? Pro nosso Jagiellonia aí ser eliminado. Preocupante. Real Betis
Betis versus Vitória de Guimarães. E um confronto bastante interessante rolou entre os ibéricos, Real Betis e Vitória de Guimarães, ou como eles diriam em Portugal, Vitória de Guimarães, ou algo assim. Não sei o sotaque português. Só um cadinho. Fish. O jogo de ida teve o maior público dessa fase, que compareceu em peso no Benito Villamarín, em Sevilha. Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 3 minutos, Bakambu abriu o placar para o Betis em um bate-rebate na área. A resposta portuguesa veio rápida, com Saraiva chutando forte de fora da área aos 5 minutos. Bakambu quase marca de letra, mas quem mudaria o placar é o seu companheiro de time, Isco, ex-Real Madrid, aos 29 minutos. Oliveira empata tudo aos 35 minutos em um lance que, sinceramente, o goleirão do Betis poderia ter pego. Nossa produção tá dizendo aqui que era uma bola defensável. O empate foi meio amargo para o Real Betis, que se mostrou superior, mas não conseguiu fazer uma vantagem em casa. Muitos estavam esperando o confronto de volta, pois parecia muito equilibrado e aberto. Todavia, dessa vez o Betis não deixou espaço para dúvidas e esmagou o Vitória. Aos 5 minutos, Bakambu já mete entre as pernas do goleiro e abre o marcador. Aos 20 minutos, Bakambu amplia em um cabeceio. Os conquistadores têm chances de ir atrás do resultado, mas quem volta a marcar é o Betis em um contra-ataque puxado por Antony, que finaliza e marca o seu. Inclusive, que bela fase do brasileiro. Fez muito bem ele ir para a Espanha. Aproveitando o desespero do Vitória, Antony puxa mais um contra-ataque e passa para Isco fechar o caixão dos portugueses. Betis 4-0. Eu queria também elogiar o belo uniforme do clube espanhol, que tem toda uma pegada ambientalista, que é um projeto que já vem há alguns anos sendo feito por lá, e ficou o resultado muito bonito dessa vez. Sim, eu também queria aproveitar aqui para elogiar que o escudo do Betis é um dos que eu mais acho bonito, acho muito legal o conceito. Ele tem um quê de retrô, mas ao mesmo tempo minimalista, assim. Nem sei de quando que é esse escudo, mas eu acho muito bonito. E comecei a ter simpatia pelo Betis desde que eles ganharam uma Copa do Rei aí da vida, que eu achei bem legal. O uniforme é muito bonito e adorei que eles também, não sei se é tão ambientalista nesse ponto, mas que eles tinham um uniforme só para as Copas. E eu achava, teve um uniforme que eles lançaram lindíssimo. Acho bem bonitos os uniformes deles. E o escudo do Betis é bem único, né? Tipo, formato assim também. E eu também comecei a criar simpatia pelo Betis, porque os times que eu torci na Espanha, um foi sendo cada vez mais racista, o outro foi se envolvendo com outras polêmicas, daí meio que, tipo, eu precisava começar a torcer pra algum, e meio que sobrou o Betis, assim. Pafos Djurgardens. Nosso próximo confronto é entre os azarões Pafos do Chipre e Djurgardens da Suécia. O time cipriota teve que jogar como mandante no Limassol Stadium devido às regras da UEFA, que são imbecis. A gente já criticou várias vezes aqui essa postura que a UEFA tem com essa política de estádio, um protocolo de estádio que, enfim, pra mim só prejudica o time, né? O time mandante não é mandante no final das contas, mas tá. Lá eles saíram em vantagem no confronto com um gol de Tankovic aos 19 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou uma bobeada da zaga sueca. O lance curioso foi quando um jogador do Djurgården se chocou com um goleiro do próprio time e ambos caíram no chão. O Pafos continuou atacando e marcou o gol. Fair play mandou abraços. De qualquer forma, esse gol ainda assim acabou sendo anulado porque o jogador estava impedido, e esse lance foi muito engraçado. Quer dizer, foi engraçado. Foi um pouco engraçado, sim, tirando o fato que teve, né, os dois jogadores se chocaram, mas foi, cara, é um lance muito maluco, porque a bola vai e volta, Pafos tá atacando, tá indo pra cima, o Djurgården faz 1000 faltas pra parar a jogada, pra dar um jeito, né, de acabar com as investidas do Pafos, e aí no final o juiz anula o gol, e aí ninguém fica sem entender nada, porque tipo, como assim ele tá anulando o gol, cara? Teve choque dos jogadores do Djurgården, depois o Djurgården fez um monte de falta e um monte de jogador do Pafos, não era pra dar vantagem, alguma coisa, aí só muito depois que foram perceber o pessoal da transmissão da Casa TV, né, no Euro 360, que tinha tido lance de impedimento no início da jogada, e o mesmo lance de impedimento é muito esquisito, porque o goleiro tá mais avançado, só que aí, tipo, em tese teria acho que 2 jogadores do Djurgården que daria condição, enfim, e até agora eu não sei
sei onde que foi marcado esse impedimento de fato, mas que teve. Na Arena Estocolmo, o Djurgården conseguiu virar a disputa com gols de Falenius no primeiro tempo, um golaço de fora da área de Stenson e, por fim, um gol de Nguyen. Uma vitória importante que faz os suecos avançarem na competição. E apesar de eu torcer para o AEK, rival do Djurgården, eu devo confessar que acho lindíssimo ambos os uniformes do clube. E eu tenho uma pergunta pra ti, Thiago. Tu sabe qual é a ligação do Djurgården com o Botafogo? Cara, a única ligação que eu sei é que o Everton Paulista jogou no Botafogo em 97 e ele foi pro Djurgården em 2003, se não me engano, e é ali que ele começou a carreira dele na Europa pra depois ir justamente pro nosso Betis brilhar, mas eu acho que ele nunca foi pra seleção, mas mesmo assim ele tentava uns clubes alternativos, era bem massa, adorava o meu Everton Paulista. Caraca, eu não tava esperando por esse tipo de resposta, mas tudo bem. Até porque ela é completamente inventada. Ah, pelo amor de Deus. Ia ser muito incrível se eu soubesse, né, de algum jogador que jogou nos dois times. Eu tava achando realmente incrível. Mas a ligação que tem entre os dois clubes é que ambos têm o apelido de Fogão. Eles se chamam Jarne Kaminerna, que teria mais ou menos como tradução Fogões de Ferro, que é uma referência à força física dos seus jogadores lá na década de 40, mais ou menos. Caraca, da hora. É mais legal que o meu Everton Paulista. Muito mais legal. Será que pode rolar uma parceria entre os dois clubes aí? Borac Banja Luka versus Rapid Viena. Os bósnios do Borac Banja Luka receberam os austríacos do Rapid Viena para o confronto de ida. O time visitante saiu na frente com um belo gol de John Belio, atacante croata que recebeu o nome de John em homenagem a Deus Dionísio. Sim, eu precisava mencionar isso de alguma forma. O jogo foi bem parelho e parecia se encaminhar sem mudanças, mas o Borac ganhou um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, e Vukovic converteu e empatou. O Rapid ainda teve uma última chance, mas Belio deu uma de Kai Havertz. O Rapid... O cara zoa o próprio time, aí não dá não. Sem condições. O Rapid ainda teve uma última chance, mas Belio deu uma de Kai Havertz e esqueceu de empurrar pro gol praticamente vazio e a oportunidade passou. Já no jogo da volta foi no Weststadion em Viena e a torcida da casa fez um belo tifo. Por um momento eu falo, caralho, todo mundo tava doente, mas não é esse tipo de tifo. O tifo é um bandeirão, né? Personalizado. Os alviverdes começaram a impor um ritmo muito forte desde o início e aos 26 segundos de jogo, Belio recebe a bola na cara do goleiro, que faz uma defesa espetacular com a perna. E olha, o Manoljovic, goleiro do Borac, trabalhou muito, fazendo 8 defesas ao longo da partida. O Rapid chegou a meter bola na trave 2 vezes e era pressão total. Só que o Borac abre o placar com um gol de voleio de Ogrinek. Poderia ser um balde de água fria nos austríacos, mas 4 minutos depois o gigante Belio empata. O jogo vai para a prorrogação e Schaub faz o gol da vitória do Rapid Viena, que avança para as quartas de final. Panathinaikos versus Fiorentina. Um confronto que reuniu 2 grandes forças do torneio foi Panathinaikos versus Fiorentina. O time grego recebeu os italianos no Estádio Olímpico de Atenas e abriu o placar aos 5 minutos com um chute de Swiderski, que com certeza deixou os adversários de boca aberta com tamanho talento. Maximovic aumentou a vantagem aos 18 minutos, mas viu a Fiorentina diminuir no minuto seguinte com Beltrán. Pouco tempo depois, aos 22 minutos, Fagioli iguala o placar com um desvio na zaga. O jogo só foi sair da igualdade quando o TT marcou o gol da vitória para os gregos aos 9 minutos do segundo tempo. No estádio Artemio Franchi, em Florença, a Viola teve que demonstrar sua força para ir atrás da virada. Mandrágora chutou de longe e abriu o placar para o lado italiano. Gudmundsson ampliou a vantagem, contando com um corte mal feito da zaga. Controlando bem o jogo, a Fiore só voltou a marcar novamente aos 30 minutos do segundo tempo com Moise Kean atuando de pivô. Antes do apito final, Fagioli cometeu um dos pênaltis mais idiotas que eu já vi, e Ioannidis meteu no ângulo, mas já era tarde para os gregos e a classificação ficou com a Fiorentina, que continua viva em seu sonho de ser vice-campeã da Conference pela 3ª vez seguida. Vamos lá, Fiore. Cláudio
versus Lugano. Que nós, da Rádio Oslo, somos fãs de carteirinha do Cláudio, vocês já sabem. Estamos claudinizando todos os nossos ouvintes. As ruas de Oswaldo Lopes estão enfeitadas de flâmulas azuis e brancas, e o cartório da cidade viu o número de crianças de nome Cláudio e Cussis aumentar em 800%. Mas nem a gente estava preparado para aquele que seria o maior confronto dessa edição. Sim, o jogo da ida foi meio morno, com Celi, vulgo Cláudio, vencendo por 1-0 em seu próprio estádio. O gol foi marcado por Sivetlin aos 22 minutos em uma bela cabeçada que pegou a defesa do Lugano desprevenida. Pô, o Lugano já defendeu melhor, né? Eu lembro dele nos tempos que jogava no São Paulo, ele não era assim. Mas, enfim, ao longo da partida o time suíço estava muito perigoso, mas o Cláudio manteve vantagem e já no finalzinho do jogo o Lugano viu o Papadopoulos expulso. Mas o show que aguardávamos ficou para o jogo da volta. O Lugano não pôde jogar em casa e teve que viajar até Thun. Isso fez com que o estádio Stockhorn ficasse bastante vazio. Eu até estranhei, né? Mandei mensagem pro guarda falando, velho, que bizarro. Aí ele me explicou da situação e falei, caralho, UEFA, eu te odeio. Sorte de quem viu esse jogão ao vivo. Aos 20 minutos, Mahmoud, não confundir com Marmouche, abriu o placar para os suíços. Sesla empatou para o Cláudio aos 39 minutos e a reação do Lugano veio logo depois, aos 41 minutos, com gol do grego Kutícias. Aos 43, o luso-suíço dos Santos aproveitou um contra-ataque e ampliou o placar para 3-1. Vai anotando a placa, gente. No segundo tempo, Svetlin diminuiu, mas Kutícias voltou a marcar, deixando 4-2 na partida e 4-3 no agregado. O tempo ia se esgotando e os nossos heróis do Cláudio iriam sendo eliminados até que aos 44 minutos do segundo tempo rolou uma tentativa de assassinato na área do Lugano e os eslovenos ganharam um pênalti. Haidari expulso e o responsável pela batida foi o maioral, Kusis. O agregado terminou em 4-4. A prorrogação estava uma loucura, teve gente expulsa para os dois lados, muitas chances e nervosismo. Nieto marcou para o Cláudio, mas no segundo tempo, Dumbia deixou tudo igual, faltando poucos minutos para o final do tempo extra. Não deu outra, a partida foi para a decisão de pênaltis e ali o Lugano mandou mal. Perderam 3 chances enquanto o Cláudio não errou nada. 3-1 para os eslovenos, classificação garantida e a história feita. Cara, essa partida aqui foi uma loucura de acompanhar no Euro 360, porque toda hora pipocava gol, toda hora. Quando teve essa tentativa de assassinato, eu falei, nossa, graças a Deus o meu Cláudio tá nas quartas. Eu pensei, tá resolvido, vai bater o pênalti, vai chegar na prorrogação, vai fazer bonito. Na prorrogação conseguiu abrir o placar. Eu falei, não, é isso, pronto, é só segurar a bola, põe a bola debaixo do braço, é nóis. E lá vai a desgraça do Lugano e me empata na prorrogação. Eu falei, não, agora já era pro Cláudio, rodou, já era, vai embora mais cedo. Aí me chega nos pênaltis e eles não mostram no Euro 360. Então a gente só ouve os comentaristas falando. E aí quando eu vi que 3 malucos do Lugano perderam um pênalti, eu desacreditei. Eu falei, não é possível, cara. Como que os caras me fazem uma partida dessa, ficaram sem perna pra bater pênalti? Não é possível. E pior que a gente não tem nem acesso à imagem desses pênaltis. E isso que é mais pouco triste, né? Porque eu e o Guarda, a gente tava comentando aqui que a gente queria ver se os caras chutaram mal, se o goleiro do Cláudio que brilhou, se foi um misto dos dois, sabe? Sei que foi loucura, foi muito divertido de acompanhar. Foi muito insano e divertido, e nós, membros da torcida organizada do Cláudio Brasil, a gente tava ensandecido ao longo da partida, porque uma hora a gente tava assim, meu Deus, caímos, não tem mais, tipo, é o fim do mundo. Daí logo depois era, não, a gente vai se classificar, meu Deus, a gente vai ser campeão e tal. E era isso, uma montanha-russa sem freio, assim, tipo, foi muito doido. Foi, mas o Cláudio tá fazendo história aqui, chegando numas quartas de final. Aí vai ter que pesquisar, vai exigir um pouquinho de pesquisa, mas eu vou cravar aqui que é a primeira vez que um time esloveno chega numas quartas de competição europeia.
palpites. E a gente entra agora para nossa já tradicional rodada de palpites com os dois. Quer dizer, eu mandei bem nos palpites, mas o Guarla simplesmente gabaritou. Quando eu falo que o Guarla é Mr. Conference League, eu não tô brincando, gente. O cara é especialista nessa competição. Guarla, o que explica você ter acertado todos os resultados? Cara, é muitos dos anos acompanhando o futebol da Bósnia, da Eslovênia, do Chipre, né? Tipo, muitos anos de estudo, assim, realmente, dedicados a saber todos os jogadores da primeira divisão do futebol da Albânia. É mais ou menos isso, sim. Tá certo. Então, assim, eu só vou falar quais que eu errei. Acho que é mais fácil, porque no resto vocês vão saber quais que foram os nossos palpites aí, né? No caso, eu errei que o Lugano passava, sim, eu cometi esse crime, mas já me redimi aqui. Fui lá junto com a organizada, gritei, comemorei quando a gente fazia gol, chorei quando os caras empatavam, enfim, foi loucura. E também errei que o Cercle Bruges eliminava o Jagiellonia. Eu não lembro agora se eu insisti que o Jagiellonia vai ser eliminado. Eu insisti, ufa. O Jagiellonia tem que ir embora. Ninguém aguenta mais. Esse time com uniforme horroroso. O pessoal do Euro 360 vai ficar maluco quando vê o Jagiellonia. Os olhos agredidos. Inclusive, eles falaram mal do uniforme. Eu defendi e eles leram meu comentário ao vivo e falaram assim: olha aí, esse aí deve ser o maior torcedor desse time no Brasil. Ah, não. Agora eu tenho que achar esse comentário. Nas mais de 5 horas de live que eles fizeram, eu tenho que puxar. Você lembra mais ou menos que minuto que foi pra me ajudar aí? Pior que não. Desgraça. Mas foi na ida ou na volta? Foi na volta. Eu procuro. Se você puder achar, ia ser muito bom pra gente ter esse registro aqui. O Garland falou que por que tanto ódio do Jagiellonia? Esse daí é o torcedor mais apaixonado que eu conheço dessa equipe. O Heitor odeia muito o uniforme do Jagiellonia, é um hater. Sim. Não é nada contra o Jagiellonia, é contra o uniforme. Eles chamam de live do gol também, que é muito bacana, mas parece que agora pras quartas não vai ter, né? Não vai ter mais porque são menos jogos. Mas já fica aqui o convite pra vocês, quer dizer, já foi, meio que foi, que a cobertura da Casé tá bem legal. Eles estão chamando os narradores muito bons, comentaristas também. Cara, é futebol muito alternativo, então não dá pra cobrar que eles saibam tudo. Tem coisas que eles mesmos admitem que eles não sabem muito bem e tal, mas você vê ali que tem um esforço deles quererem falar e tal, assim, é bem bacana a cobertura. Na medida do possível eles são, acho que, muito coerentes. Chama narradores que sabem trazer emoção pro jogo e tal. Os comentaristas não ficam com piada de, sei lá, Enzo do Twitter. Coisas muito legais e tá sendo muito divertido de acompanhar. Tá sendo muito mais legal, inclusive, que na TNT Sports. Esses dias eu tava comentando com o Guarla que fui assistir o Mosaico, né? Que eu gosto de ver vários jogos ao mesmo tempo. Na ESPN mesmo é muito bom. Sempre ver rodada da Premier League com o Mosaico, que é bacana também. Eles sempre chamam comentaristas muito bons. O Alex Tseng tá sempre cobrindo a maior parte, comandando, e é muito bom, mas no caso da TNT Sports estava bem chato, assim. Eles pegam uns caras que só que ficam fazendo piada, falam, sabe, vê uma galera que não sabe muito bem, então sai uns comentários muito, muito tosco de vez em quando, é bem chato. Na real, os caras estão mais preocupados em falar que petisco que eles estão comendo do que comentar o jogo, por exemplo, sabe? Eles querem fazer uma coisa meio informal, assim, meio resenha demais, e aí já não me pega muito, sabe? Não que eu esteja exigindo toda a formalidade do mundo, assim, mas acho que tem um pouquinho de limite, né? Às vezes quando é escrachar demais fica forçado até. Enfim, vamos falar aqui do chaveamento das quartas, em que a gente tem de um lado da chave Real Betis e Jagiellonia se enfrentando. Quem passar aqui enfrenta o nosso Celje ou a Fiorentina. Já do outro lado a gente tem Legia Varsóvia e Chelsea. Quem passar daqui enfrenta quem ganhar de Djurgårdens e Rapid Viena. Eu apostei no Betis, enquanto que o Guarla, acho que pelo meme, não sei, tá apostando no Jagiellonia. Eu realmente acredito no Jagiellonia. Não, justo. Tem doido pra tudo. A única coisa assim que eu acho que pesa mais pro Betis, além de ter um elenco mais rico e tal, e talvez mais experiência europeia, é que o Betis meio que não tá brigando por quase nada assim na Espanha, eu acho. E o Jagiellonia tá disputando ponto a ponto no campeonato polonês, então também é um treco sim de qual competição eles vão conseguir dar conta. Sim. E entre Celje e Fiorentina, eu de novo
Apostei contra o Celi. Apostei na Fiorentina. Mas é só porque é muito gritante a diferença entre esses dois clubes. É sacanagem, sabe? A bagagem que a Fiorentina tem nessa competição mesmo, na própria Conference, sabe? Eles podem ir pra sua terceiro vice. Tem uma grande chance, né? Deles conseguirem bater mais um vice ou até bater campeão. Dependendo, né, de qual for o resultado, de qual for o desempenho dos outros clubes. É questão de interesse. Ainda assim, o Guarla quis apostar no Cláudio, porque ele é mais fã de carteirinha do que eu, né? Ele foi quem fundou o Celi Futebol Clube, torcedores do Celi Futebol Clube aqui em Oswaldo Lopes. Sim, mas uma coisa que a gente tem que analisar também é que o Celi, ele nunca foi rebaixado do campeonato esloveno, desde a fundação do campeonato esloveno em 1991. E a Fiorentina, quando esse esloveno jogou, né? Sim, exatamente. Tem que levar isso em conta. Com toda certeza, é um argumento muito válido mesmo. Com certeza. Bastante cabível aqui a discussão. Entre Legia e Chelsea, nós dois estamos apostando no Chelsea. Mas, ó, fala pra você que eu não ficaria chateado se o Chelsea ganhasse essa Conference. Por mais que tenha 1000 polêmicas e tal lá, tem jogadores que eu gosto, assim, e eles apostarem em moleques mais novos e tal, eu acho bacana. De tudo que tá errado no Chelsea, pra mim o menor dos problemas é o elenco em si, sabe? E ganhar uma competição dessa eu acho que seria legal, de verdade. E por último, entre Djurgårdens e Rapid Viena, eu apostei no Rapid Viena, enquanto o Guarla está apostando nos suecos. É isso, Guarla. Quer dizer mais alguma coisa? Cara, eu quero dizer que o Jagiellonia vai vencer. E infelizmente não teremos uma final entre Jagiellonia e Cláudio, mas teremos uma semifinal entre os dois. Sério, se tivesse uma semifinal entre o Jagiellonia e o Cláudio, eu faria de tudo pra assistir ao vivo isso. Mas é difícil, mas eu tenho esperanças ainda. Tá certo. Realmente, o Guarla é muito fã de futebol alternativo mesmo, né? Acho que tá ele e 5 pessoas no estádio pra ver o Cláudio e o Jagiellonia. Cara, se pá, o Jagiellonia teve mais público do que o Chelsea nessa fase. Sério? Eu acho que sim. É algo a se conferir, mas eu acho que sim. Caraca. Nossa, eu vou ficar quieto aqui, só vou encerrar. Porque é isso, gente. Chegamos ao encerramento de mais um episódio aqui de Boletim dos Campeões. Dessa vez, dando por encerrada essa fase de oitavas, agora rumo às quartas. Cara, é loucura, tá muito massa. De verdade, gente, eu tô achando muito divertido a Conference e a Europa League. É muito legal. Por mais que sejam times, né, de menor expressão e tal, eles entregam muito, é muito massa. Você vê os estádios muito diferentes. O hino da Europa League, que também espirrou aí pra Conference League, eu acho muito mais legal que o hino da Champions. Uma pena que não tem a versão funk. Inclusive teve ouvinte nosso pedindo, o Tonizinho falou pra gente ter uma versão funk da Europa League, mas cara, não consegui achar, pesquisei hoje, não tem lugar nenhum, não teve nenhum DJ aí quebrando essa pra nós. Eu também não ataco de DJ, infelizmente. Quem sabe um dia eu faço uma versão funk da Europa League, mas enfim, não sei, parece que tem um pouquinho mais de carinho assim, sabe? A Champions, ela meio que mudou o formato e tal, mas chega um ponto que, cara, é a mesma coisa, é Real Madrid, é os mesmos times, né? E o Real Madrid sendo campeão lá, isso me desanima um pouco. E dá a impressão até, Guarla, não sei se você reparou isso também, mas parece que eles usam outro filtro nas transmissões dos jogos. Parece que são cores mais quentes, o gramado parece que é mais verde. Não sei se é impressão minha, mas sei lá. Chegou a reparar nisso? Não, mas pode ser que realmente os equipamentos sejam diferentes, né? Ou eles só apliquem, né, um filtro assim que dê umas cores mais quentes. Estamos aqui encerrando mais um episódio. A gente tá na expectativa, e por mais que no final dê Fiorentina e Chelsea, eu também vou gostar, também vou achar massa desses dois times se enfrentarem. Vai ser bacana. De qualquer forma, é isso. Estamos encerrando aqui. Só lembrando você, ouvinte, de não esquecer de curtir, comentar, compartilhar. Tem enquete no Spotify? Preencha a enquete, desgraça. Dá comentário aí também. Faz lurk, faz a bagaça toda. Pega o celular da mãe, o celular do pai. Se inscreve no canal do YouTube. Segue no Spotify. Avalia a gente em 5 estrelas. Dá dinheiro pra gente também. Por que não? Eu não reclamaria de receber dinheiro. Se tu quer que a gente não erre Brussels e Bruges, nos paga pra gente ir lá ver os jogos e descobrir a diferença entre as duas cidades. Olha só. Sim, exato. A gente passa uma semana aí na Bélgica pra descobrir as principais diferenças entre as duas cidades, assim. Exatamente. Rua por rua, restaurante por restaurante, ponto turístico por ponto turístico, hotel 5 estrelas por hotel 5 estrelas. Eu não reclamaria. A gente pode até gravar episódios da Rádio Oslo sobre
sobre isso, assim. Cara, Nossa, eu tô inconformado até agora que eu confundi. Você tem noção, Guarla? A WWE tava hoje lá em Bruxelas. Eles transmitiram o Monday Night Raw lá de Bruxelas. E eu fiquei tipo 3 horas vendo eles falando de Bruxelas. E em nenhum momento eu reparei a diferença. Por isso que tu ficou com isso na cabeça. Mas parece ser uma cidade bem bonita. Então, assim, o ouvinte que quiser bancar nós, eu não reclamo não, tá? A gente passou uma semaninha aí desfrutando de Bruxelas e Bruges. É nóis, é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje, o João Davi, vulgo Guarla, e vocês foram os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Thiago, eu preciso fazer uma correção aqui. Que o jogo do Chelsea em casa teve 35 mil espectadores e o jogo do Jagiellonia teve 17 mil. Mas a gente pode deixar do jeito que eu falei, porque ajuda a dar a ideia de que o Jagiellonia é um time grande e que as pessoas têm que gostar dele pra criar uma força mundial. O Jagiellonia ainda vai ser grande e vai lotar esse estádio com 80 mil espectadores pra ver os jogos todas as semanas. Mas falando sério, o espírito, assim, dos estádios poloneses é algo impressionante, assim, tipo, eles podem colocar menos de 20 mil ou 20 mil por aí pessoas no estádio, mas é algo enorme, assim, tipo, é incrível, parece que é muito mais gente. Sim. Não, pode deixar do jeito que tá, não tem problema não. Vamos deixar assim mesmo. Não me oponho. Vou pausar aqui. Lugano. Este é para vosotros. Sim.